Olá a todas, boa noite. Vamos só aguardar um minutinho pra gente começar, ok? Só alguns segundinhos até dar 19 horas aqui certinho. Só ver o computador se tá tudo ok, pra gente começar a nossa aulinha de hoje. Então vamos lá, 19 horas, já estamos dentro do horário marcado, né? Então, eu queria começar a nossa aulinha de hoje dando boa noite a todas vocês, tanto aquelas que já conhecem o projeto Raab, já sabe o que é o projeto, já participou ou participa do projeto Raab, como também aquelas que está chegando agora aqui, né? Você foi convidada por uma amiga e diga-se de passagem, ela é uma amiga de verdade, porque ela sabe muito bem o porquê que ela te convidou para estar aqui hoje, tá bom? Então eu queria começar falando para vocês um pouquinho do que é o projeto Raab em si, porque eu sei que algumas de vocês sabem do que se trata, o que é o projeto Raab, mas algumas não sabem. O projeto Raab, ele foi um projeto criado para o auxílio das mulheres. O que a gente pensou quando foi iniciado? O que se foi pensado quando foi se criado o projeto Raab? Ele foi criado pensando nas mulheres, naquelas mulheres que sofreram um dia abuso, um dia passaram por uma violência doméstica ou vieram de relacionamentos abusivos. Então foi pensado em um grupo que pudesse dar apoio a essas mulheres, um grupo que pudesse ajudar as mulheres a saírem dessa situação e também curar os traumas deixados, né, por todos esses relacionamentos. Mas ao longo do grupo, do que o projeto Raab foi fazendo, é claro que hoje isso é uma parte importante do projeto. O projeto continua auxiliando essas mulheres, né? Continua dando apoio a essas mulheres, tanto na parte social, com assistência jurídica, psicológica, assistência com assistentes sociais. Então a gente continua sim dando apoio a essas mulheres. Mas também foi se pensar em algo que a gente pudesse ajudar essas mulheres a prevenir de estar em um relacionamento assim. Prevenir de entrarem em problemas como esse, relacionamentos abusivos, tudo isso. Então, aí foi se criado dentro do grupo esse auxílio chamado autoconhecimento, que é um curso, que é o que eu proponho a você hoje da gente começar, né? Hoje eu vou propor para você um desafio, que aparentemente, quando eu falo para você assim, é um desafio de se conhecer. A princípio parece algo muito fácil, né? Quando a gente pensa em autoconhecimento, a gente não pensa que ninguém melhor do que a gente para se conhecer, não é verdade? Só que um pouquinho antes da gente começar a nossa live hoje, a gente fez uma enquete, ontem na verdade, a gente fez uma enquete que a gente perguntava, você se conhece profundamente? E você acredita, minha amiga, que 73% das mulheres disseram que não se conhece. Olha para você ver, né? Só um minutinho. Foram 73% das mulheres que disseram que não se conhece. E isso é algo muito comum. A gente percebe isso na maioria das mulheres que nós atendemos, sendo elas aquelas que passaram ou não por uma violência doméstica ou por um abuso. Ela sempre carrega dentro dela um trauma porque ela não se conhece, ela não sabe profundamente quem ela é, né? Então, eu preciso dizer para vocês, primeiramente, né, porque talvez você pode me perguntar assim, Fernanda, mas esse curso é para quem é da igreja? É um curso religioso? Não, minha amiga, ele não é um curso religioso, tá? Não é para quem é da igreja ou não é da igreja. Ele é um curso que, claro, eu preciso de antemão falar para você que a gente tem uma base, né? Um psicólogo, quando ele vai fazer um atendimento em seu consultório, ele tem ali os livros que ele estudou para poder fazer aquilo. E nós, para fazermos o curso,
nós tivemos uma base. Só que eu tenho algo muito legal para falar para você. A nossa base, ela foi tirada no maior livro de autoconhecimento do mundo. No maior, no mais vendido, best-seller de venda. É esse livro pela qual a gente tirou a base desse curso. Então, a gente tirou sim, ali, desse livro que chama-se Bíblia Sagrada, a base do que a gente vai falar para você. Mas independente de aonde você vai, qual é a sua crença, o curso é para você que quer se conhecer, tá bom? Então, eu queria te pedir que realmente hoje começasse esse curso sem nenhum preconceito, porque talvez o que você vai ouvir aqui é muito diferente do que você tem ouvido, é muito diferente do que você já aprendeu, do que você ouviu por aí. Então, se proponha a ouvir o que a gente tem para te falar e se desafiar. Porque talvez para você vai parecer muito fácil, mas quando você fizer, aí sim você vai entender se é fácil assim mesmo, tá bom? Então eu falei muito brevemente para vocês o que é o Projeto Raab, né? Um pouquinho. Claro, o Projeto Raab tem várias outras atividades sociais, assistenciais, mas hoje o que importa mesmo é eu lançar esse desafio para você do autoconhecimento. Então, a partir de hoje, toda terça-feira, a gente vai ter, toda terça às 19 horas, uma aula desse curso, né? Claro, perdoa que eu bebo muita água, tá, gente? Me desculpa. Claro que o curso, presencialmente, a gente tem muito mais ferramentas para trabalhar com o curso. Mas eu sei que essa oportunidade que a gente está tendo através aqui do Instagram, porque não estamos podendo fazer o curso presencial, eu tenho certeza que isso foi preparado pelo nosso Deus, que é algo especial para que você conhecesse mais a fundo. Talvez você está num lugar onde você não tem condição de ir presencialmente fazer o curso e você vai ter aqui uma base, né, de como começar a se conhecer. É claro que eu entendo perfeitamente que você não vai sair daqui dessa aula hoje se conhecendo, né? Eu sou a que me conheço. Não é isso, não é nem a expectativa que nós temos. Mas nós temos sim a expectativa que você saia daqui hoje procurando se conhecer, olhando para você e falando assim, olha, realmente é importante eu olhar para dentro de mim. E ao decorrer do que a gente for falando, das aulas, dos temas, né, que nós fomos fazendo, você vai entender isso melhor. Você vai entender o quanto é importante você olhar para dentro de si, tá bom? Então, como que a gente vai fazer nessa aula? Eu tenho aqui na minha frente um computador, onde eu separei alguns temas, né, alguns pedacinhos do que a gente passa, do nosso material da aula. Então, eu vou ler algumas coisinhas para vocês, para a gente ter um norte, para a gente seguir o curso e eu conseguir passar todo o conteúdo da aula para você sem esquecer nada, tá bom? Claro, a gente não vai ter aqui, infelizmente, a interação que a gente gosta de ter no curso, né? De tirar as dúvidas, mas você fique à vontade para depois escrever aí, se você quiser tirar alguma dúvida, tá bom? Fazer essa interação via aí a sua mensagem, mas eu tenho certeza que se você se dispor a fazer o melhor para entender o que a gente vai falar aqui, você vai ser muito beneficiada com isso, tá bom? Então, eu vou começar lendo aqui um pedacinho e a gente vai parar um pouquinho e comentar algumas coisas sobre o que eu vou ler aqui, tá bom? Então, me acompanha aí de casa. O ser humano tem um desejo natural de conhecer e aprender desde o dia do seu nascimento. Quando o bebê recém-nascido, ele já conhece a mãe pelo cheiro e voz. A partir daí, como uma esponja, vai conhecendo tudo e todos ao seu redor. Seus familiares, seus brinquedos, seu quarto, seus amiguinhos, sua professora, seu programa de TV favorito, enfim, né? É uma jornada de conhecimento de tudo e todos para o resto de sua vida. Entretanto, aí está o segredo. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora com vocês. Entretanto, a maioria das pessoas não se conhece. E tem um porquê dessa partezinha aqui que eu li para vocês, né? É natural do ser humano
a procurar conhecer, aprender, né? Desde criancinha, quando a gente nasceu, a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a andar, alguém ensinou a gente que não poderia botar o dedo na tomada, que ia tomar choque. Então, o conhecimento, que a gente também pode defini-lo como aprendizado, ele depende de uma outra pessoa. Ele pode depender e você pode ter uma ajuda externa de alguém que vai te ajudar, né? Você vai para uma faculdade, tem ali um professor para te ensinar aquilo que você não sabe. Mas agora, minha amiga, vamos pensar aqui. E o autoconhecimento? Quem pode fazer isso? A palavra, ela já se define em si. Autoconhecimento. É algo que nenhuma de nós podemos fazer pela outra. Eu, por mais que fosse a sua melhor amiga e quisesse o teu bem, eu não poderia fazer isso por você. Porque é algo que está dentro de você. É um autoconhecimento. É você olhar para dentro de você e entender quem você é. O que está dentro de você. Conseguiu entender agora o porquê disso é tão mais difícil do que o conhecimento em si? Porque as pessoas, elas se esforçam muito. E nós mulheres, então, nós se esforçamos muito para aprender outras coisas, para ajudar outras pessoas. Você que é mãe, você faz tudo pelo teu filho. Mas pensa aí, qual é o dia que você para um pouquinho para se analisar? Para olhar para dentro de você e falar assim, olha, por que eu tenho sido tão nervosa? Por que eu tenho sido tão agressiva? Sabe por quê? A gente tem a tendência de jogar responsabilidade em cima da outra pessoa. De falar assim, olha, eu tô assim porque aquela pessoa fez isso por mim, ou fez isso comigo. Sendo que não. Aqui a gente tá procurando te mostrar que o autoconhecimento, ele depende de você. Não jogue para cima de uma outra pessoa aquilo que é responsabilidade sua. Não pense que uma outra pessoa vai fazer por você aquilo que é você que precisa fazer, tá bom? Então tá aí o primeiro ponto que você precisa anotar dessa primeira aula de introdução do curso Autoconhecimento, tá bom? Então eu vou aqui pro segundo ponto que eu queria falar com vocês. Ó, quando você não se conhece, você não entende por que faz o que faz, porque pensa como quem pensa, porque erra e toma decisões erradas na vida. E isso é muito prejudicial, tanto para a sua vida profissional, quanto para a sua vida familiar e espiritual. Quem não se conhece, não se corrige. Quem não se conhece, não se entende. Como que vai entender as outras pessoas? Terá problemas de relacionamentos? Na certa. Então aqui podemos dizer que tem mais um ponto que a gente precisa pensar. Quem não se conhece, não se corrige. Se eu não me conheço, eu não vou me corrigir. Concorda? Se eu não entendo o que está dentro de mim, ou que muitas vezes aquela atitude que eu tomei, na verdade, não é por causa do outro, é por causa de mim, é por causa de algo que está dentro de mim, como que eu vou me corrigir? Concordam comigo? Quando que a gente iria a um médico, por exemplo, sei lá, fazer uma obturação no dente, se eu não souber que o meu dente tem uma cárie? Ninguém faz isso. Então, não espera que você vai corrigir algo sobre você que você não sabe que tem. Mas muitas vezes você não sabe que tem aquilo dentro de você porque você não parou e separou ali um tempo para se analisar, para olhar e para entender quem você é. Entender o que está dentro de você. Tá entendendo? Então esse é um segundo ponto. Marca isso que a gente falou, que isso com certeza é muito importante. Quem não se conhece, não se corrige. Isso é um fato, é sério. Isso é uma verdade sobre nós. Tá bom? Então vamos para o terceiro ponto que eu quero falar para vocês. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta a você nesse terceiro ponto. Você já se perguntou por que você é tão tímida? Por que você é tão falante, emotiva, carente, sensível, talvez agressiva, estressada, negativa?
Sabe aquela pessoa que é o tempo inteiro negativa? Você já se perguntou? Por que talvez você é tão competitiva, egoísta? Às vezes você é invejosa. E na maioria das vezes, sabe o que você fala? Que você nasceu assim. Que isso faz parte da sua personalidade. Só que eu queria ler algo aqui pra você que tá no dicionário. Você pode até ir lá e checar. Que fala da personalidade. Deixa eu ler pra você o que significa personalidade. Personalidade é um conjunto de qualidades. Grava aí. Qualidades que define a sua individualidade. Ou seja, é um conjunto de qualidades e não de defeitos. Nenhuma criança nasce tímida. Os defeitos, uma parte bem importante. Os defeitos vêm com as circunstâncias ruins da vida. Problemas, abusos, sentimentos de rejeição e perda, palavras que magoaram, comportamento errôneo dos pais, desestrutura familiar, e eu poderia citar aqui uma lista enorme. Então, quantas vezes você, amiga, fala assim, olha, sabe essa pessoa que eu sou? Por exemplo, vou dar um exemplo prático para você entender. Você fala assim, você tem várias pessoas que chegam para você e falam assim, olha, você precisa tratar isso aí, hein? Você precisa olhar para dentro de você. Ou você precisa tomar cuidado com essas suas atitudes, porque você é uma pessoa muito nervosa. Sabe, você talvez que já teve uma amiga, ou talvez você até foi essa pessoa, não sei, #barraqueira, que aonde chega faz um barraco, tem problema de relacionamento com as pessoas, briga com todo mundo, e aí você vai falar para essa pessoa e ela fala assim, olha, eu nasci assim. Quer saber? Se quiser conviver comigo, tem que ser desse jeito. Eu nasci desse jeito, essa é a minha personalidade. Amiga, deixa eu te contar um segredo. Essa não é a tua personalidade. Você não nasceu assim. Porque primeiro que personalidade é o conjunto do que você tem de qualidade, não de defeito. Isso aí foi causado com as circunstâncias da vida, com o que você foi passando e acumulando dentro de você. Não só com o que você passou. Porque muitas pessoas passaram, talvez, pelo que você passou. Por exemplo, eu já convivi com mulheres que passaram por um abuso e isso marcou aquele momento da vida dela, mas ela seguiu em frente. Mas eu também já convivi com mulheres que passaram por um abuso e aquilo acompanha ela a vida toda. Isso aconteceu há 20, 30 anos atrás, mas isso continua acompanhando a vida dela. Então, na verdade, você é fruto e resultado daquilo que você acumulou dentro de você. Quando você nasceu com uma página em branco para ser escrita. E você ali foi acumulando coisas dentro de você, sentimentos ruins, sentimentos bons, ruins. Claro, porque ninguém é 100% ruim. As pessoas também têm sim sua parte boa. Então, na verdade, o que eu tô querendo dizer para você? Para de pensar que essa pessoa que você é e que tá te incomodando, eu não tô falando aqui, claro, para quem tá sendo uma melhor pessoa e tá tudo bem com ela, não é isso que eu tô falando. Mas sabe você que tem dentro de você sentimentos ruins, você tem sido uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa ruim, com atitudes ruins que você não gosta de fazer ou de ter, e você joga a culpa disso na sua personalidade, de que você nasceu assim, de que isso é você, que você é dessa maneira, e não é assim, né? Eu acredito que nenhuma de vocês aqui deve ter visto um bebê nascendo e dando, sei lá, um soco no médico porque tirou ele lá de dentro e estava melhor dentro da barriguinha da mãe. Ninguém nasceu assim. Uma criança, ela nasce pura, ela nasce ali com uma folha em branco a ser escrita, tá bom? Então hoje, com esse dever que a gente vai falar para você, esse dever de casa, o que eu proponho para você? Para você olhar o que realmente é você e o que realmente são coisas que foram colocadas dentro de você, que estão ali dentro de você porque de alguma forma alguém as colocou ou você permitiu que elas entrassem. Por exemplo, talvez hoje você se sente feia porque um dia você ouviu alguém falar assim, ó, você é feia. Talvez um dia você ouviu a tua mãe falar assim, olha,
Eu não queria que você viesse ao mundo. E hoje você se sente rejeitada. Mas você não é essa pessoa rejeitada. Você tem permitido se sentir rejeitada. Mas se você se conhecesse internamente, mais profundamente, você entenderia o seu valor. Você entenderia que isso que está lá dentro de você não te faz bem. Que não é bom você guardar aquilo. E que talvez aquela pessoa que te machucou, ela te machucou porque ela também foi machucada. Porque ela também não soube lidar com aquilo que você também não está sabendo lidar. Entendeu, minha amiga? Então, o desafio de se conhecer é muito maior do que o que você imagina. É muito maior do que o que a gente pode, sabe, pensar. Porque se eu chegar ali agora para alguém e falar assim, você se conhece? A pessoa vai falar que sim. Porque todas nós temos uma tendência a achar que a gente se conhece. Mas deixa eu dar um exemplo para você. E aí entra até mesmo o porquê que a nossa base ela foi tirada desse maior livro de autoconhecimento que é a Bíblia Sagrada. Todas nós viemos com um manual de instrução. Tudo que você compra, se você hoje adquirir um celular novo, ele vai vir com um manual de instrução. Se você for à farmácia e comprar um remédio, ela vai vir com uma bula de instrução. E nós também viemos com um manual de instrução, que é a Bíblia. Só que a maioria das vezes, me perdoa, gente, entrou uma ligação aqui. Mas o que a maioria de nós, né? Eu estava falando aqui que todas nós viemos com um manual de instrução, né? Que é a Bíblia. Como quando a gente compra ali um aparelho, como quando a gente compra um remédio na farmácia. Mas você já reparou que nós temos a tendência, por exemplo, você comprou um aparelho telefônico. Você mexe naquele aparelho, você mexe aqui, mexe ali. Quando você está prestes a estragar aquele aparelho, você faz o quê? Você vai lá no manual de instrução para saber como se usa. São raras as pessoas que pegam ali o manual de instrução antes de começar a usar o aparelho. E nós, infelizmente, temos a tendência de querer fazer isso na nossa vida. A gente faz várias coisas antes de realmente ir lá naquele manual de instrução e entender o porquê que a gente está agindo daquela maneira, tá bom? Então, o autoconhecimento vai te ajudar a fazer isso. Vai te ajudar a entender que nem sempre você é essa pessoa que as pessoas veem, ou que você tem demonstrado ser por uma proteção, sabe? Muitas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, de se machucar e o seu machucado criar uma casca, né? E quando você toca naquela casca, aquela casca dói, o machucado dói. Mas por que aquele machucado tá doendo, por mais que ele tenha até uma casca grossa em cima? Porque aquela casca, ela tá tampando uma inflamação. Algo que tá ali embaixo, que não foi curado ainda. E que muitas vezes ela tem que ser arrancada para se colocar o remédio na infecção, para ela poder realmente, para que realmente se cure. Uma casca, ela é diferente de uma cicatriz. Uma cicatriz você toca e você não sente dor, porque aquilo mostra que aquilo foi curado e que você venceu aquilo. Então, quando você se conhece, você começa a arrancar essas cascas. Sabe aquela casca que você criou em cima do abuso que você sofreu? Aquela casca que você criou em cima daquele relacionamento errado que infelizmente você viveu? Então, o autoconhecimento vai te ajudar a arrancar isso aí. Vai te ajudar a arrancar essa casca e deixar essa ferida ser curada. Para que aí sim, um dia ela vai ser uma cicatriz. Você vai continuar tendo essa cicatriz, né? É impossível a gente falar para uma pessoa que um dia sofreu um abuso, esquece o que você passou. Não, ela lembra do que ela passou, mas aquilo não dói mais, porque aquilo é só uma cicatriz, tá bom? Então vamos lá. Eu vou propor para vocês agora um desafio. Talvez agora, quando você tá ouvindo aí você vai ouvir o que eu vou falar, você vai falar assim: Fernanda, me poupe, que coisa mais fácil de se fazer. Mas eu quero ver quando você fizer, se vai ser tão fácil assim. O que você vai fazer como dever de casa, né? Da nossa primeira aulinha, disso que a gente falou aqui. Você vai pegar uma folha de papel
E você vai ficar à vontade, ou para escrever metade dela, ou de um lado, do outro. E você vai colocar ali quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos. Talvez você me pergunte assim: Fernanda, posso perguntar para o meu marido quais são as minhas qualidades? Posso perguntar para, sei lá, para minha vizinha que me conhece tão bem? A resposta é não. Não vai poder. Sabe por quê? Porque nem sempre o que as pessoas sabem de você é o que você realmente é. E muitas vezes quando a gente quer perguntar para o outro o que ele acha a respeito de mim, é porque eu não quero saber quem eu sou verdadeiramente. Porque, minha amiga, olhar para dentro de si às vezes dói. Nem sempre eu vou encontrar aqui dentro aquilo que eu queria encontrar. Nem sempre eu vou achar aqui dentro de mim aquilo que eu gostaria. Sabe? Muitas vezes a gente pensa ao nosso respeito coisas que quando a gente olha para dentro da gente não é exatamente aquilo, né? Então, isso é uma tarefa sua. Você vai tirar uma horinha, um momento aí do dia, né? Eu não sei se hoje ou se um outro dia. Eu aconselho você a não demorar a fazer isso. E você vai anotar. Ao seu parecer, ao seu ver, quando você olha para dentro de você, quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Porque você vai ter uma dificuldade aí na hora de fazer isso, porque tem uma palavrinha pequenininha aí nesse meio também, que define muita coisa, que chama-se equilíbrio. Por exemplo, tem pessoas que são sinceras. Eu amo uma pessoa sincera, eu acho muito bom ter amigas sinceras. Mas quem gosta de ter aquela pessoa que é sincera e fala o que vem na ponta da língua? Fala o que der na cabeça dela, ela tá falando, sem pensar se vai magoar alguém, na hora que ela não foi perguntada. Então essa sinceridade que deveria ser uma qualidade, ela se torna um defeito, por causa da falta de dosagem, por causa da dosagem errada. Então eu vou até dar a vocês um exemplo, que quando a gente dá exemplos práticos, eu acho que vocês entendem melhor, né? A gente consegue se identificar melhor. Eu vou dar um exemplo prático de uma coisa que aconteceu comigo e que eu aprendi e que eu via como uma qualidade. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto. É tanto que o que eu faço na minha vida hoje tem muito a ver em ajudar as pessoas, né? Mas eu era aquele tipo de pessoa, eu estava me tornando, nem sempre eu fui assim, mas eu estava me tornando aquele tipo de pessoa que dizia sim para tudo. Tudo. Digamos que lá no meu dia, com 24 horas, estava tudo planejado, eu não tinha sequer 15 minutos ali naquele dia para fazer outra coisa fora o que estava planejado. Mas chegasse alguém para mim e falasse assim: Fernanda, você pode fazer isso aqui? A minha consciência na hora falava assim: você não tem horário para fazer isso aí não. Fernanda, que hora que você vai fazer isso? Você vai ter que sacrificar alguma outra coisa para fazer isso aí. Mas na hora eu dizia o quê? Sim, pode me dar, pode dar que a Fernanda faz. E isso, ao decorrer, né, da vida, do que eu fui me tornando essa pessoa, muitas vezes isso começou a me atrapalhar. Porque no momento que eu, por exemplo, estaria ali dormindo, descansando, aquele momento que era do meu esposo, de eu estar ali com ele, eu estava aqui no computador fazendo alguma coisa. Eu estava sacrificando um lado que eu não deveria sacrificar. E isso começa a te trazer problemas, você começa a ficar doente. Então, teve um momento que eu vi que isso não era bom. E graças a Deus, teve pessoas que me mostrou isso, que enxergou isso em mim, antes mesmo de mim. Olha só para você ver. Teve pessoas que teve um olhar mais apurado, né, mais clínico, que viu isso, que eu estava descontrolada nesse lado mais do que eu. E essa pessoa chegou para mim e falou assim, ó: quando que você vai parar de dizer sim para tudo? Quando? Você já parou para pensar nisso? E eu não tinha parado para pensar. Eu só acumulava coisas para fazer. Eu não pensava por que eu não vou dizer não para aquela pessoa. Até o dia que eu parei, pensei e olhei para mim, e sabe o que eu descobri? Que eu tinha medo da reação da outra pessoa. Que eu tinha medo daquela pessoa nunca mais contar comigo.
Ou ela pensar assim, a Fernanda não dá conta como eu penso que dá. E a Fernanda não é tão legal quanto a gente pensa. E aí, por trás disso, vem outros sentimentos. Por que eu tô preocupada com o que a outra pessoa vai pensar? Vocês entenderam, minha amiga? Então, nem sempre, e pra mim, a princípio, aquilo era uma qualidade. Muito boa até, né? Você se sentia até orgulhosa de dar conta de fazer tudo. Mas tá vendo como nem sempre aquilo que as pessoas veem em você como qualidade, elas realmente são qualidades? Porque no dia que eu entendi que aquilo não era qualidade, eu comecei a tomar atitudes a respeito daquilo. Eu comecei a dizer não. Eu comecei a deixar de fazer algumas coisas que eu fazia. Eu comecei a perceber que eu podia fazer muito melhor e muito mais do que eu estava fazendo. Vocês entenderam? Mas só no dia que eu parei e olhei e falei assim, poxa, tá vendo? Não é porque eu sou boazinha. Porque tem coisas que eu faço até reclamando. Não é porque eu sou boazinha, não. É porque eu tô com medo da opinião da outra pessoa. Claro, eu não tô dizendo aqui que a gente não tá ligando pras pessoas, não liga pra ninguém. Mas se você sabe quem você é, mesmo que aquela outra pessoa tenha uma opinião diferente do que você é, você vai continuar sabendo quem você é. Se você for numa loja agora pra comprar lá, sei lá, uma pedra de diamante, e aquela pedra de diamante ela custa 10 mil reais e você tem 1.000 reais, aquela vendedora não vai abaixar para 1.000 reais o preço, porque custa 10 e ela sabe o valor daquela pedra. Então, quando você entende o seu valor, você se conhece, por mais que uma outra pessoa tenha dado um valor menor para você, você sabe quem você é. E você não abaixa o teu valor porque a outra pessoa pensa que você tem um valor menor. Entendeu? Então, minha amiga, talvez aí tá a chave do porquê você entrou em tantos relacionamentos errados. Porque a maioria dos seus relacionamentos foram abusivos. Porque o que a gente percebe toda vez que a gente vai atender uma mulher é que aquele não é o primeiro relacionamento abusivo dela. Normalmente ela vem de vários relacionamentos abusivos. Então tá aí o desafio. Não vou falar mais, né, que a gente já falou bastante. Eu sei que tem várias coisas aí que você precisa pensar. Então, se você foi uma boa aluna, você anotou aí os pontos, né? Mas o principal é, pensa em você. Senta um pouquinho hoje à noite, ou amanhã, sabe, pela manhã, que você tá com a cabeça mais fria. Pensa, quem sou eu? Quais são as minhas qualidades aos meus olhos? Quem verdadeiramente eu sou? Não o que as pessoas pensam. Quem eu sou? Tá bom? Então fica aí o desafio. A gente vai colocar, assim que acabar aqui a live, a gente vai colocar lá qual é o exercício de casa. E na terça que vem, no mesmo horário, a gente vai estar aqui pro segundo tema da aula, tá bom? Não vou fazer um spoiler do que é o próximo tema, não. Você vai ter que ficar curiosa para saber o que a gente vai falar na próxima aula, tá bom? E se o que a gente falou aqui te ajudou, chama uma amiga, sabe? Convida ela. Às vezes você não sabe como fazer um bem para uma pessoa, convida ela. Todo mundo precisa se conhecer. Se todas nós mulheres se conhecessem, se todas as mulheres se conhecessem, com certeza o mundo estaria muito melhor, as pessoas estariam muito melhor, tá bom? Então eu agradeço a todas que esteve aqui do início ao fim dessa live, tá bom? Desculpa aí a pausa que teve porque entrou uma ligação, mas eu tenho certeza que, independente das coisas aqui que aconteceram, você foi beneficiada, Deus falou com você, como a gente falou, né, pra você. Tá ali o nosso manual de instrução. E até lá no exercício que você vai ver, tem um versículo que fala assim, ó. Porque nada podemos, a gente vai deixar lá no Instagram pra você. Podemos contra a verdade, senão pela verdade. Sabe o que vai te libertar de você mesmo? A verdade. O que você descobrir sinceramente sobre você. Tá bom? Então, um grande beijo a todas e a gente se vê na terça-feira. E é claro, quando tudo isso passar, quando esse isolamento social passar, nós estaremos juntas presencialmente. E eu quero ver todas vocês fazendo o curso presencial também, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todas e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau!